Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Mohamed e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco do ambiente do ANSYS Workbench. Tá? A minha intenção nessa aula é só mostrar algumas ferramentas do Workbench que a gente vai explorar cada dessa ferramenta mais para frente. Tá? E a gente vai pegar um pistão e vai fazer uma análise térmica, análise modal, análise estática em cima desse pistão, tá? Então, aqui vocês estão vendo o ambiente do Workbench. Para abrir o Workbench do ANSYS, vocês precisam procurar pelo Workbench no seu computador, depois de ter instalado, obviamente. Tá? Se vocês procurar pelo ANSYS, vocês não vão encontrar. Encontrando o Workbench 2022 R2, que eu tenho instalado aqui, vocês podem clicar e vai abrir esse ambiente aqui para vocês. Tá? Vai aparecer essa parte aqui de Toolbox e Component System e outras coisas mais para baixo, tá? Se não aparecer, vocês têm algum problema de licença, tá? Então procura conferir a licença que vocês têm instalado no computador. Essa versão que eu estou usando é uma versão estudantil, então não tem nenhum problema, tá? Mas se vocês têm licença do ANSYS para usar e não funcionar essa parte do Toolbox, ou vocês têm problema de licença ou vocês precisam resetar o programa, tá bom? Então, começando aqui, nesse ambiente do Toolbox, eu vou puxar Steady State Thermal. Vocês podem ver que tem, por exemplo, o modal, análise estática, análise dinâmica, tem uma série de análises aqui, mas eu vou começar pelo Steady State Thermal, vou clicar em cima, vou puxar e vou soltar aqui em outra janela, que é o projeto, certo? Então, depois eu posso mudar o nome do projeto, basta clicar aqui em cima e vou colocar o nome do projeto Pistão, tá? Então, como vocês podem conferir, tem números, tem uma sequência que vocês têm que fazer, né? E basicamente a gente tem essa parte de Engineering Data, que você define qual é o material, depois a gente tem o Geometry, que está com um ponto de interrogação que eu preciso importar a geometria ou criar a geometria aqui dentro. E depois a gente vai para a parte do Model. Tá? Se eu clicar com o botão direito do mouse aqui em cima do Geometry, vocês vão ver que tem a opção de New Design Modeler, New Space Claim ou Import Geometry. Vocês podem importar a geometria diretamente aqui. Eu tenho a geometria do pistão aqui, eu posso clicar diretamente, mas eu quero mostrar para vocês o New Design Modeler, então eu vou clicar aqui em cima do New Design Modeler. Vai demorar um pouquinho para abrir o New Design Modeler. Aqui vocês estão vendo, está escrito Starting Design Modeler, ou seja, vai demorar um pouco para abrir esse ambiente que vocês estão vendo agora, certo? Então eu cheguei nesse ambiente, primeira coisa que eu vou fazer, vou chegar aqui em Units, certo? E vou mudar a unidade para milímetro, tá? E depois, agora, eu vou fazer importação da geometria que eu tenho. Então, eu vou clicar aqui em File, Import External Geometry File. Clicando aqui, eu tenho os arquivos aqui e eu vou clicar em pistão e vou abrir, ou em outro diretório. Mas por que não apareceu aqui? Porque aqui na árvore, se vocês prestar atenção, vocês vão ver que tem tique verde. Quando não tem tique verde, aqui vocês estão vendo que tem um raio, significa que não foi generado ainda ou houve algum problema, tá? Então, basta clicar em Generate, aqui, essa opção Generate, e vai generar e vai aparecer o pistão que eu tenho aqui, a geometria CAD que eu tenho, certo? Agora, para mexer, para selecionar algumas coisas, eu vou mostrar mais para frente, mas especificamente para girar, é só apertar o botão do meio do mouse, né? E vocês, segurando, vocês conseguem rodar o CAD que vocês têm aqui, tá bom? E aqui com coordenadas como vocês estão acostumados nos programas CADs, tá? Então, agora eu vou minimizar essa janela, vou voltar para o ambiente do Workbench. Vocês vão ver que o Geometry já está com tique verde, agora eu preciso ir para a parte do Model. Para fazer modelagem, vou fazer duplo clique aqui. E começa, aqui embaixo está mostrando o Starting Mechanical, que é o ambiente do Mechanical do ANSYS que a gente precisa para fazer as análises em modo geral, colocar as condições de contorno, colocar uma malha, definir eventualmente o material,
criar os contatos. Enquanto isso, eu estou esperando agora abrir o ambiente do Mechanical, certo? Em cada computador pode demorar um pouco mais, um pouco menos, isso depende muito da configuração do computador que você tem. Tá bom? Então, olhando aqui de novo, vocês estão vendo que eu tenho uma árvore aqui e está com um tique verde em algumas partes. Mesh ainda está com raio e Steady State Thermal, a análise ainda não foi definido nada, certo? Bom, primeira coisa que eu quero fazer é mudar o material que eu tenho aqui, tá? Então, aqui, se eu chegar aqui em Material, se eu abrir a árvore, vocês estão vendo, se eu clicar aqui, tá com o material aço estrutural, tá? Aí vai aparecer o material que eu tenho aqui, né? Eu fiz duplo clique. Eu quero usar alumínio ou qualquer outra coisa, eu posso procurar aqui, mas o alumínio já está aqui. Eu vou clicar aqui em mais e vai aparecer o alumínio aqui, certo? Agora, quero associar esse material. Create Material Assignment. Aí ele me pergunta, qual seria o material? Sempre quando eu clico em alguma coisa aqui na árvore, tem a parte de detail aqui embaixo. Vocês estão vendo que está relacionado com Aluminium Alloy Assignment, que é essa linha que está mostrando aqui. E eu preciso definir essa parte que está em amarelo, Geometry. Eu preciso selecionar. Se eu clicar em cima, ele já fica pronto para eu selecionar, certo? Eu quero selecionar tudo aqui. E vocês estão vendo, eu só consigo ter essa opção de seleção de corpo, né? Aqui em cima eu tenho seleção de corpo, superfície, aresta, ponto. Mas aqui nesse caso específico eu só posso selecionar o corpo porque eu estou definindo material nesse corpo, certo? Agora eu associei o material alumínio para o pistão, certo? Agora ficou tudo verde aqui de novo. Eu vou diminuir essa janela e agora eu vou chegar aqui nessa parte do mesh, certo? Mesh seria criar a malha, né? Eu não quero entrar em detalhe, é uma parte muito importante, tem bastante detalhe nessa etapa, mas como a intenção é somente mostrar a ferramenta, eu não vou detalhar muito, então eu vou clicar com o botão direito e vou selecionar Generate Mesh. Ele começa a criar uma malha em cima do componente. Vocês estão vendo que já criou uma malha que certamente precisa melhorar bastante, mas aqui a gente não vai se preocupar com isso, porque o resultado final, nesse caso específico, não é algo que a gente procura. A gente só quer visualizar e conhecer as ferramentas, tá bom? Agora chega na parte do Steady State Thermal, ou seja, eu preciso definir condições de contorno, tá? Quais seriam as condições de contorno? Vamos supor que eu tenho uma temperatura aqui em cima, tá? E eu quero saber essa temperatura, como vai ser transmitido até essa face do outro lado, tá? Então, para isso, primeiro eu vou ter que estar com essa parte selecionada, tá? Se eu estiver em outra parte selecionado, eu não vai aparecer essas opções que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Eu vou colocar nessa aresta. Aqui eu estava falando para vocês, corpo, superfície, aresta ou ponto. Como eu vou selecionar essa superfície, então eu vou usar essa ferramenta de face, tá? Então eu consigo selecionar somente essa superfície. Vou clicar com o botão direito, Insert, vai aparecer algumas opções. Eu vou colocar temperatura, tá? Temperatura nessa superfície eu vou colocar, por exemplo, temperatura de 100. Então vocês estão vendo que a temperatura começa a temperatura ambiente no momento 0, instante 0, 22, e instante 1 seria 100 graus Celsius, tá? E depois eu preciso também definir o fluxo de calor vai para onde. Então eu vou colocar nessa superfície aqui e vou começar a selecionar todas as superfícies que eu estou enxergando. Como eu posso selecionar todas as superfícies? Clicando. Eu clico na primeira superfície, começo
segurar o botão controle do teclado e vou selecionar outras superfícies. Certo? Vou girar um pouco para vocês verem como é que ficou. São essas arestas são essas superfícies que eu selecionei. Botão direito do mouse, Insert, Heat, Flow. E eu vou definir como menos 50 watts. Certo? Então, dessa forma, eu posso saber como é que vai ser esse fluxo de calor. Quais são, aqui vocês estão vendo que ficou tudo verde. Agora, eu quero saber como é que vai ser alguns resultados. Como eu vou definir quais são os resultados que eu quero? Clicando com o botão direito de mouse aqui em cima do Solution, Insert, Thermal, Temperature. Por exemplo, eu quero saber a temperatura e eu quero saber o fluxo de calor, certo? E agora preciso colocar para rodar. Ou clicou aqui, botão direito do mouse e coloco o Solve, ou lá em cima, tá? Nessa parte de Steady State. Aí vou esperar um pouco, aqui embaixo está mostrando para mim o andamento, né? De repente pode aparecer e pode surgir alguns erros que vai aparecer aqui, né? Mas enquanto isso eu vou esperar para ele terminar. Agora está em 10% e vou aguardar até terminar. Muito bem, eu parei a gravação e voltei de novo para mostrar o resultado. Isso porque demora um pouco. Agora eu vou clicar em Temperature, vocês vão ver a temperatura. Aqui tem uma mapa de cor que está mostrando, aqui em cima está 100 graus, se aqui em cima está 100 graus e aqui embaixo na parte azul vai estar 95,98, certo? E tem um botãozinho aqui, Play, que vai mostrando como é que vai ser essa variação de temperatura de cima para baixo. E também o fluxo de calor que eu tenho vai ser dessa forma no pistão. Certo? Aí tem algumas outras ferramentas para saber onde que acontece maior o valor máximo daquela análise que eu estou fazendo, ou eu posso selecionar uma parte específica para visualizar, mas não vou mostrar aqui porque senão fica muita informação. Tá? Agora eu vou seguir para a parte de análise estática. Tá? Ou eu posso fazer uma análise estática, são duas coisas separadas. Análise estática ou termoacoplada, ou seja, eu tenho essa análise térmica antes. Tá? Eu quero saber como fica a análise com alguma pressão, né? Uma pressão em cima do pistão, sendo que eu já tenho essa temperatura. Certamente as propriedades do material vai mudar isso um pouco. Tá? Então, aqui eu tenho a opção de análise. Como eu falei, tem várias formas para fazer isso. Aqui eu vou fazer diretamente aqui dentro do Mechanical. Clicando aqui, estou aqui nessa área do Home, Analysis, e eu posso clicar em Static Structural. Tá? Aí já abre a parte de Static Structural da análise. Tá bom? Então, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu vou aplicar uma pressão aqui na superfície e aqui no furo eu vou definir como um frictionless support, ou seja, ele vai saber que tá com movimento restringido e também nos laterais do pistão. Vou mostrar que é melhor para a gente entender. Então agora, selecionando o Static Structural, eu posso começar a fazer as condições de contorno para a Static Structural. Vocês estão vendo que aqui as opções são diferentes do que quando eu estou nessa parte de Steady State. Aí aqui eu tenho condições de contorno relacionado com Steady State. Tá? Static Structural, botão direito, selecionando, botão direito do mouse, Insert Pressure. Eu vou aplicar uma pressão aqui nessa superfície de 12 megapascal, que seria mais ou menos equivalente de 120 bar, certo? E depois disso, eu vou aplicar as condições de contorno de Frictionless Support, selecionando
aqui superfície interna dos furos, certo? Vocês estão vendo que eu selecionei superfície interna dos dois furos. Como segurando o controle eu consigo selecionar os dois no mesmo tempo, Insert, e vou clicar em Frictionless Support, tá? E por fim, vou selecionar aqui a superfície externa do cilindro também e vou colocar como Frictionless Support. Tudo bem? Agora eu posso chegar aqui em Solution e colocar, eu quero conferir, por exemplo, deformação, eu quero saber as tensões também, certo? De novo, eu vou pedir para resolver. Aqui vocês estão vendo, apareceu um erro, que é erro de condições de contorno. Eu poderia colocar uma condição de contorno fixo, né, para não aparecer isso. Zerar um dos graus de liberdades. Vocês estão vendo que já resolveu com a mesma condições de contorno. ANSYS vai forçando e vai resolvendo, tá? Mas isso não significa que eu tô com solução mais exata. Então é interessante sempre prestar atenção nos erros que aparecem aqui, tá? Então, se eu rodar aqui, vocês estão vendo maiores deformações, onde que estão aparecendo. Está em milímetro e tá o maior deformação está aqui em 0,09 milímetros, tá? Aí você pode perguntar, professor, não está muito exagerado? Sim, o ANSYS dá essa aparência um pouco diferente, mas vocês podem chegar aqui em Result e aqui vocês podem colocar True Scale. Aí a deformação seria isso. Ele dá uma exagerada para enxergar melhor como seria essa deformação e as tensões aqui. Maior tensão equivalente de Von Mises seria 218 megapascal, aqui a unidade, certo? Bom, agora eu tenho já uma análise termoacoplado, né? E eu quero fazer uma análise modal também, tá? Para conhecer as frequências naturais do componente que eu tenho, tá? Para isso, eu vou chegar aqui em Analysis e vou clicar em Modal. E logo embaixo aparece a análise modal, tá? A análise modal eu posso rodar dessa forma mesmo. Análise modal eu quero a análise modal do corpo rígido, né? Sem nenhuma restrição. Vocês perceberam que a restrição de cada etapa e condições de contorno é daquela etapa, tá? Então agora eu quero 10 modos do componente que eu tenho, tá? Então na análise modal eu chego aqui em Analyze Setting, tá? E vocês estão vendo aqui na parte de Detail, que eu falei sempre, a gente procura informações aqui, eu tenho Max Modes to Find 6. Somente 6 modos de vibrar. Eu vou mudar para 10, tá? Vou explicar por quê. Agora eu vou rodar. Sempre a gente, lembrando de vibrações, sempre a gente evita frequências naturais, tá? Para não entrar em ressonância, tá? Como eu não apliquei nenhuma condição de contorno nesse componente agora, se vocês... Aqui eu não pedi nenhuma saída, né? Mas vocês estão vendo que clicando aqui em cima ele já está mostrando para mim. Eu posso clicar aqui em Insert Deformation Total e por modo. Modo 1 eu posso mudar, eu vou falar o modo 7, por exemplo. E eu vou clicar aqui, Evaluate this result. Aí ele vai me mostrar o modo... O sétimo modo. Por que eu pedi mais de 6 modos? Quando eu não tenho nenhuma condição de contorno, os primeiros modos que vão surgindo de 0 a 6 são equivalentes a 0 praticamente, que são frequências do corpo rígido, né? Mas o que me interessa são essas frequências, sétimo, oitavo, nono, que apareceu aqui, né? Ou eu posso aplicar condições de contorno e essas condições de contorno podem mudar esse resultado, tá? Eu quero
Agora vocês estão vendo que aqui é somente o sétimo, eu quero ver os outros também no mesmo tempo. Então eu posso selecionar aqui cada um e posso criar um para cada um. Tem várias formas para visualizar isso, tá? Mas o que eu quero mostrar agora é aplicar uma condição de contorno, né? Então eu seleciono aqui o modal, vou selecionar aqui essa superfície aqui dentro dos furos, os dois, né? E vou clicar e vou fazer Insert Fixed Support, certo? E vou rodar de novo e vocês vão ver o resultado, que vai ser um resultado diferente. Agora, desde o primeiro modo, eu tenho frequência diferente de 0. Tá? Já rodou, vocês conseguem ver que é muito mais rápido e desde o primeiro modo são resultados diferentes. Se eu selecionar até o 10º, 1 até o 10º, eu cliquei o primeiro e cliquei em 10º, cliquei em primeiro, segurei o Shift, cliquei em 10º, eu posso clicar aqui, botão direito, Create Mode Shape Results. Aí automaticamente ele vai criar todos os modos aqui para mim e Evaluate All Results. Eu consigo ver todos esses modos um do lado do outro, digamos, em sequência. Esse aqui é o 7, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, e assim por diante. São esses resultados que vocês estão vendo aqui, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. É só uma introdução sobre o software. E, por favor, qualquer dúvida, pergunta, podem me mandar por e-mail ou podem me perguntar na sala de aula, tá bom? É isso, pessoal. Bons estudos aí para vocês.